Olá, queridos amigos. Bom, eu decidi fazer aqui uma série de vídeos sobre pulos do gato. Por vezes parece que já sabemos as coisas, mas há sempre mais qualquer coisa. Eu hoje vou falar aqui sobre circuito de bias. Aí no último vídeo eu estive a falar um bocadinho sobre bias, porque eu tenho um amplificador. Não é este que eu tenho aqui, esta é outra versão, mas é uma versão do mesmo amplificador. E por vezes parece circuito bias, pá, é tudo a mesma coisa, mas eu estive a fazer aqui um estudo e descobri aqui uma série de questões que vou partilhar convosco. Isto não se encontra facilmente aí nos livros. Eu tenho aqui um livro, inclusive, do Dr. Douglas. Ele fala aqui sobre alguns circuitos de bias. Quem quiser saber mais algumas coisas pode vir aqui a este livro. Mas eu vou falar em uma questão muito interessante que eu ainda não abordei nos meus vídeos. Aliás, eu já abordei, mas de uma forma não detalhada como vou abordar aqui. Existe aqui o verdadeiro, digamos, o verdadeiro pulo do gato aqui no circuito bias. Porque o que acontece com o circuito bias é que muitas vezes nós regulamos o bias do amplificador a quente, não é? Regulamos o bias a quente e quando o amplificador vai para frio, ele fica praticamente sem bias. Ou então, por vezes regulamos o bias com o amplificador frio e depois quando o amplificador vai para quente dá uma corrente maluca. Pá. Bom, então entramos aqui num dilema, não é? Se regulamos o bias, qual é que é também o problema da corrente bias, a gente regularmos com o amplificador quente e depois quando vem para frio a corrente bias ficar, digamos, reduzir consideravelmente. O problema disso é que a distorção de cruzamento aumenta consideravelmente, ok? E a THD dispara de uma forma maluca. Isso nós até costumamos ouvir mais em som, digamos, 1 watt, 2 watts. Vamos ter aqui um problema, não é? Porque é preciso que o amplificador aqueça primeiro. Bom, o que nós na realidade queríamos era que o bias fosse algo constante, não é? Que não é possível, mas eu vou deixar aqui umas dicas e um verdadeiro pulo do gato hoje. Eu vou começar estas séries aí do pulo do gato, espero que o pessoal goste. Bom, basicamente o que nós temos, eu vou explicar aqui um bocadinho. Portanto, temos aqui o andar de saída do amplificador, temos aqui 2 transistores de saída. Eu aqui meti 1 volt, só para simplificar as contas. Nós sabemos que o VBE anda à volta de 0,7, algo do género. Nós temos 1 volt cada tensão em cada transistor, e depois temos aqui uma tensão, vamos chamar aqui Vx, é a tensão de bias. Portanto, esta tensão aqui, ela é regulada. Portanto, isto é um circuito flutuante, digamos assim, não está aqui referenciado a ground. Portanto, temos aqui uma tensão flutuante, mas esta tensão menos os 2 volts que caem nos transistores, aparece uma tensãozinha aqui nas resistências. Essa tensãozinha que aparece nas resistências dá-nos a corrente de bias, ok? Eu posso pôr aqui alguns valores, por exemplo, se pusermos aqui umas resistências, por exemplo, 0,1, 0,1, ok? E se puséssemos aqui uma tensão de 2,2, ok? Uma tensão de 2,2, portanto, aqui cai 1, aqui nas resistências ficaria 0,2. 0,2 a dividir por 0,2 daria uma corrente de bias de 1 ampere aqui, ok? Uma corrente muito elevada. O bias anda à volta de 10 milis, 40 milis. Bem, depende dos amplificadores. Eu já vi alguns amplificadores com correntes de bias 200 milis. Mas, bom, não vamos agora entrar por aí. Então, o que acontece é que, bom, se fosse aqui com 200, 2.2 daria 1 ampere, mas se puséssemos 2,02, digamos assim, teríamos 100 miliamperes. É uma corrente de bias elevada. Mas a questão que se prende agora aqui é a seguinte, e aqui é que está o verdadeiro há aqui um fenómeno que é o seguinte: quando a temperatura aumenta, esta tensão que era 1 volt vai passar, isto é só um exemplo para que as pessoas percebam o que acontece, não são valores reais, ok? Eu estou só a introduzir os conceitos e depois vou passar aqui aos circuitos que tenho aqui e vou dizer como é que se projetam e vou passar aí uma coisa muito interessante. Portanto, quando isto passa aqui para 0,9, ok? 0,9 a 0,9 dá 1,8, sobra 0,2. 0,2
ou seja, o circuito aqueceu, os VBEs reduziram, okay? Esta tensão ficou fixa. Os VBEs reduziram os dois, a tensão nas resistências aumentou. Ao aumentar, aumenta a corrente. Aumentando a corrente, aumenta a temperatura, esta tensão reduz mais, aumenta a tensão nas resistências. E temos aqui o chamado embalamento. Bom, então o que é que nós precisamos para que isso não aconteça? Precisamos que esta tensão Vx aqui, conforme a temperatura aumenta, esta tensão caia. Para acompanhar, ou seja, se ela tiver um caimento igual ao que cai nos transistores, por exemplo aqui, a temperatura aumentou, reduziu 0,2 volts no total. 0,1 aqui, 0,1 aqui. Se esta cair 0,2, tudo ficaria como estava. Ok? E é isso que nós queremos. Bom, então normalmente o circuito BIAS é feito com um circuito deste género que temos aqui, que se chama multiplicador de VBE, em que nós temos aqui um transistor, temos uma fonte de corrente em cima, outra fonte de corrente em baixo, normalmente uma é controlada, outra não, depende do amplificador. E a tensão Vx vai ser o VBE vezes o rácio aqui destas resistências, tem aqui, ok? Se as duas resistências forem iguais, portanto aqui vamos ter uma tensão que é duas vezes o VBE, ok? Porque é que isso acontece? Nós vamos ter aqui uma corrente, ok? Vamos supor que isto estava tudo desligado, era a primeira vez. O VBE era 0, portanto este transistor, a tensão daqui para aqui era 0. Quando esta corrente fluir aqui pelas resistências, vai gerar aqui uma queda de tensão na resistência. Quando essa tensão atingir a tensão de condução do transistor, ele começa a conduzir. Então, a corrente estava a ir toda para aqui, mas a partir de determinado ponto o transistor começa a conduzir e passa uma parte de corrente por aqui, ok? E isto estabiliza num ponto. Isto é um circuito realimentado. Bom, e o que é que sucede? O que sucede é que a corrente que vai passar aqui deste lado vai ser esta tensão, isto é muito importante, esta tensão a dividir para as resistências e depois passa uma corrente para o transistor. Mas agora há aqui uma questão muito interessante. Reparem que nós temos aqui um VBE e outro VBE. Temos aqui dois VBEs, ok? Então, se eu utilizasse este circuito com duas resistências iguais, este Vx seria-me igual a 2 VBEs. Ok? Se este VBE deste transistor fosse igual ao VBE destes transistores, o que é que isso significaria? Quando a temperatura aumentasse, portanto, eu ia ter a mesma variação, portanto, que este aqui vai me dar uma variação de 2 VBEs, que acomodaria este VBE e este VBE. Ok? Importante, eu não disse, mas no VBE vamos ter uma variação de menos 2 milivolts por grau Celsius, ok? Ou seja, por cada grau o VBE vai reduzir 2 milivolts. Então, reparem, se aumentarmos a temperatura aqui 1 grau nestes transistores de saída, vamos ter aqui 2 milivolts, menos 2 milivolts neste e menos 2 milivolts neste. No total vamos ter 4 milivolts, ok? Bom, neste transistor íamos ter só 2 milivolts, está bem, mas o ganho da montagem é 2. Porque aqui as resistências são iguais, este ganho aqui é 2. Portanto, também vou ter aqui 4 milivolts, ok? Bom, agora a questão que se coloca aqui é a seguinte. Não há um alinhamento perfeito, ou seja, este VBE não vai ser igual a estes VBEs. E não vamos conseguir aqui um alinhamento perfeito. O que vai acontecer uma situação deste género. Eu vou ver se consigo escrever aqui. Vai acontecer uma situação deste género. Isto seria o ideal, a corrente sempre constante, conforme a temperatura muda a corrente, mas o que vai acontecer é que a corrente ou vai aumentar, aqui, ou vai reduzir. E o que eu vou ensinar aqui hoje é como é que podemos ajustar isto para isto ficar certinho, ok? Tanto a frio como a quente. Eu estou a preparar isso aí para o outro amplificador, mas pronto, decidi partilhar aqui convosco. Então, o que é que acontece aqui? Portanto, temos aqui uma compensação por excesso, ou seja, isto é a corrente BIAS, uma compensação por excesso. Porquê? Porque a corrente reduziu muito. Com o aumento da temperatura.
aqui uma compensação por defeito, porque a corrente começou a aumentar. Nós queríamos era que a corrente ficasse sempre aqui. Vamos pôr, por exemplo, uma corrente de 100 mA, é uma corrente muito alta para um circuito BIAS, mas pronto, 100 mA. Aqui era os 100 mA, aqui vai para cima, aqui vai para baixo. Bom, então é o seguinte, como é que se poderia obter esta curva ou esta curva daqui? Vamos supor o seguinte, se os VBEs fossem todos iguais, se o VBE deste transistor fosse igual a este, e eu colocasse aqui um ganho de 2, isto estaria perfeitinho. Mas este VBE também vai depender da corrente que passa aqui. Eu aí num vídeo, aí há uns tempos, disse para colocar uma corrente aqui, 1/10 da corrente total. Mas, atenção, a gente aprende as coisas na vida várias vezes. E quando começamos a ir mais fundo e com mais detalhe e com mais rigor, arranjamos outros critérios. A questão é que se eu passar mais corrente aqui para as resistências e menos corrente para os transistores, porque é possível, basta reduzir o valor das resistências, não é? Este VBE vai reduzir, ok? E se este VBE for muito mais pequenino, vamos exagerar aqui um bocado. Vamos supor que este VBE passou para 0,5, ok? Passou para 0,5, isto é muito importante. Este VBE passou para 0,5. Mas se estes continuarem 1 volt e 1 volt, neste caso, eu ia precisar de uma tensão daqui para aqui de 2 volts, desprezando aquela tensão que está aqui nas resistências. 2 volts aproximadamente, certo? Mas como tenho aqui 0,5, eu ia precisar de um ganho, e agora aqui é que está o segredo. Eu ia precisar de um ganho de 4 vezes. Porquê? Porque eu preciso de 2 volts, 0,5 vezes 4. Ok, porreiro, meti um ganho de 4, mudei as resistências, por exemplo, meti aqui 1K, meti aqui 3K, tenho um ganho de 4. Pronto, porreiro. A questão é que agora, quando a temperatura aumentar 1 grau, este transistor vai menos 2 mV, este também vai menos 2 mV, mas aqui, portanto, no total, vamos reduzir esta tensão mais esta tensão 4 mV, portanto vai reduzir 4 mV, mas esta aqui não, esta aqui vai ser na mesma aos 2 mV vezes 4, portanto teremos, atenção que eu estou a exagerar aqui um bocadinho só para que nós percebamos, ok? Coloquei aqui uma tensão de VBE consideravelmente reduzida, ok? Em vez de ter 1, pus metade. Portanto, agora aqui teríamos uma variação de 8 mV, porque existe aqui um ganho, ok? Este varia 2 mV, mas é vezes 4. Então, teríamos esta compensação aqui. Uma compensação por excesso. Por outro lado, se este VBE aqui, em vez agora de 1 de meio, fosse 1, ok? Fosse 1 volt aqui. Bom, 1 volt, eu agora já não precisava de... 1 volt era o que estava. Se eu puser 2 volts, estou a exagerar, ok? Só para que se perceba, 2 volts. Se eu tiver um VBE de 2 volts, agora o meu ganho teria que ser 1. Teria que tirar daqui a resistência R2. O meu ganho teria que ser 1. E o que é que acontecia? 2 mV teríamos 4, mas aqui, como só tenho um VBE, só variava 2 mV, então a corrente ia subir, ok? Portanto, isto é um problema e é muito difícil ajustar isto. Com este circuito não se vai conseguir. Não vai conseguir fazer isto. Então, qual é que é a ideia? Então vamos aqui agora ao pulo do gato. A ideia é a seguinte. A ideia é colocar aqui uma resistência de valor, que costuma ser valor reduzido, um valor entre 10 ohms, em alguns casos pode ir até 100 ohms, depende da montagem. Mas qual é que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte. Nesta resistência aqui, como há corrente a passar pelas resistências e pelo transistor, vai haver uma queda de tensãozinha nesta resistência. Vamos supor que nesta resistência cai 1 volt, ok? Cai 1 volt nesta resistência. 1 volt aqui na resistência. Passa uma corrente, agora não interessa, estou a exagerar, são resistências de valor baixo, não cai 1 volt, ok? Isto é só para que se perceba, cai 1 volt. E eu preciso de 2 volts. Eu preciso de 2 volts para, aqui no meu VX. Se cai aqui 1 volt, significa que daqui a aqui, eu tenho que ter 3 volt, ok? Se eu tenho que ter 3 volt,
eu vou ter que ter um ganho, de 3 vezes no meu multiplicador VBE. Quer dizer que a minha variação com a temperatura vai ser menos 6 milivolts, ok? Claro, existem aqui fenómenos, podia-se analisar isto ao detalhe, onde esta corrente aqui depois varia também um bocadinho com a temperatura, esta queda de tensão muda, pá, uma confusão. Mas, fazendo contas por alto, ou seja, o que eu estou a fazer é, eu quero ter aqui 2 volts, mas como estou a roubar aqui um bocadinho de tensão, eu sou obrigado a meter um ganho maior, e então eu consigo ter menos 6 milivolts por grau, enquanto aqui eu tinha 4. Menos 4 milivolts. Então, significa que eu ia estar numa situação destas aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou projetar este meu circuito, ok? Eu vou projetar este meu circuito, vou fazer como se fosse um circuito destes. Vou projetar este meu circuito que está aqui para ter uma compensação deste género, ok? Ou seja, quando a temperatura aumenta, a corrente sobe. Mas depois, quando coloco aqui esta resistência, ok? Quando coloco esta resistência, isto vai começar a vir para aqui, ok? Até que pode ficar aqui muito próximo mesmo do valor ideal. Agora, há aqui uma questão que eu falei, portanto, aqui 0,5. Poderia dar aqui a ideia do seguinte, ok, se eu colocar, isto também é muito importante, isto é outra dica e outro pulo do gato, se eu colocar aqui um transistor com um transistor de potência, aqui é um transistor com VBE normalmente reduzido, o que significa que vai ser preciso um ganho maior, portanto seria este o caso de 0,5, vai ser preciso um ganho maior para atingir a tensão que nós precisamos. Neste caso eu vou ter este tipo de compensação. Se eu colocar aqui um transistor de sinal, que já se viu em alguns amplificadores, transistor aqui de sinal, este VBE é maior, o ganho é menor e eu vou estar nesta situação. E então aí eu vou trabalhar com esta resistência, ok? Eu vou trabalhar com esta resistência e vou trazer isto aqui para baixo até este ponto, ok? Basicamente é isso que esta resistência aqui faz. Portanto, provoca uma queda de tensão aqui, de modo a que nós precisemos aqui de um ganho maior, ok? E então temos a nossa compensaçãozinha aqui. Claro, quando esta resistência tende para 0, ok? O nosso ganho vai tender para esta situação que está aqui, ou seja, este VBE é igual àqueles VBEs. O ideal até é este VBE, atenção, isto também é muito importante, nesta situação em que não existe resistência, este VBE, nas condições normais de funcionamento para esta corrente e para a corrente bias que vamos ter aqui, este VBE tem que ser maior que estes VBEs, que estes VBEs aqui, para que a corrente aumente. Depois então vamos colocando a resistênciazinha e o que vai acontecer é que vamos ter este tipo de compensação, ok? Como é que isto pode ser feito? Com o amplificador a frio, ok? Já tem a resistência, essa resistência existe aqui por acaso neste amplificador. Com o amplificador a frio, regula-se aqui o bias, ok? Regula-se aqui o bias e depois liga-se o amplificador, portanto, numa carga, ok? Liga-se o amplificador numa carga até ele aquecer bem. No fim dele aquecer, desliga-se a carga e volta-se a medir o bias e a ver. Portanto, e o que vamos fazer é aumentar esta resistência até que cheguemos a uma situação limite em que isto começa a vir aqui para baixo, ok? Portanto, isto é um verdadeiro pulo do gato, e há aqui uma coisa muito interessante, que é este VBE, ou seja, não é um transistor qualquer, a corrente que passa no transistor vai reduzir, se passar pouca corrente vamos ter um VBE mais pequenino, e um VBE mais pequenino vai ser preciso um ganho maior, e vamos estar nesta situação, ok? Uma corrente mais forte no transistor, ou seja, com resistências mais altas aqui, vai dar um VBE maior e podemos estar nesta situação, portanto isto, o buraco é mais em baixo, ok? Bom, o vídeo já vai um pouco longo, eu vou parar por aqui, deixem os vossos feedbacks, se gostaram deste vídeo do pulo do gato,
Se sim, eu posso depois continuar com esta série ou por outro assunto, ou mesmo este assunto podemos continuar aqui mais um bocadinho, falar mais um bocadinho sobre isto, mas parece que é sempre a mesma coisa, mas não é. Um grande abraço, amigos, até à próxima.